20. Êxodo, capítulo 20. A fim de que nós sejamos elucidados no contexto em que nós iremos meditar. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Bem? Êxodo 20, verso 1 ao verso 7. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus de todos, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira ou a quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia das mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não amarás o Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá o inocente e tomar o seu nome em vão. Até aqui, irmãos. Amém. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez diante dos mandamentos do Senhor para o seu povo. Mandamentos esses que continuam a reger as nossas vidas de uma maneira ética, moral, santa. Esses mandamentos nos conduzem à presença do nosso Deus, a reconhecê-lo como Senhor e a prestar um culto agradável por Ele, prescrito por Ele e agradável a Ele mesmo. E estamos diante de palavras que o Senhor entregou ao seu povo que precisam ser guardadas, não ao ponto de esquecermos lá onde foi guardado, mas que seja guardado de tal maneira a nos lembrar e a recorrer a elas sempre que estivermos confusos e perdidos quanto à nossa postura, quanto à nossa maneira de viver a vida cristã, a vida que o Senhor Deus entrega ao seu povo e chama a viver. Estes mandamentos, então, eles têm uma conexão direta da nossa relação com Deus. Os 10 mandamentos estão interligados e estão, de alguma forma, um abrindo a porta para o outro. De maneira que, ao entendermos o primeiro mandamento, então será natural nos depararmos com o segundo, e uma vez que compreendemos o segundo mandamento, será natural entendermos e estarmos diante do terceiro mandamento, sem estranhar as ordenanças que Deus está dando ao seu povo. Não olharemos para essas palavras com certa repulsa do coração, ou como se não fossem para nós, ou que fossem complicadas demais para nós, porque ao entender os mandamentos, nós estaremos então dizendo ao Senhor: Pai, obrigado por me dizer o que fazer, o que diz respeito à adoração a Ele mesmo. E é isso que os mandamentos se propõem. E nós estamos diante agora do verso 7, quando o Senhor nos chama: não tomar o nome dele em vão, porque o Senhor não terá por inocente de tomar o seu nome em vão. E estamos diante de mais uma prescrição de Deus, que tem a ver diretamente e especificamente com a nossa relação com Deus, com a adoração que devemos ao Senhor. Nós vemos no segundo mandamento, quando o Senhor diz que proíbe o seu povo de fazer qualquer imagem que venha, mesmo que tenha alguma semelhança no aspecto de força ou de
santos em espírito e em verdade. Agora, verso 7, desde o 20, nós nos deparamos com o terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E mais uma vez, há uma advertência de Deus, que o Senhor não terá para o inocente que tomar o seu nome em vão. Alguém disse certa vez, irmãos, que saber o nome de alguém estreita a relação entre desconhecidos. Saber o nome de alguém é importante, porque ele aproxima ainda mais as pessoas. Mostra que estamos interessados nela, que queremos nos lembrar dela. Quando nos lembrarmos, faremos menção o que essas lembranças trazem referência a nós e nos lembraremos dessa pessoa. Quando lemos o terceiro mandamento, nós podemos entender o quão importante é o nome de Deus e o quanto tem interesse, Deus tem interesse nessa relação pactual com a sua criação. Eles não estão recebendo palavras de um Deus desconhecido, ou de um Deus que está fazendo questão de não receber como aquela autoridade política que você procura e tem camadas de departamentos que você precisa passar antes e chega, dependendo da situação, você nem consegue o acesso àquela autoridade política. Deus ele está com esse mandamento dizendo: eu quero fazer conhecido para vocês. Foi isso que ele disse logo nos versículos de abertura dos mandamentos: eu sou o Senhor, Yahvé, o Deus do pacto, teu Deus. Foi eu que tirei você do Egito, da casa da servidão. Deus ele se revela ao seu povo. Ele entra numa relação, num pacto de um relacionamento pessoal com o seu povo. E esse mandamento nos lembra disso quando o Senhor Deus chama esse mesmo povo, uma vez por tendo recebido o seu nome particular, uma vez tendo entendido o seu zelo pelo culto que esse povo precisava prestar a ele. Então eles recebem mais uma prescrição a tomarem cuidado. Se reconhecem e se recebem agora a verdade sobre quem Deus é e como Ele quer ser adorado. Tome cuidado ao colocar isso em prática. Tome cuidado ao querer adorar o Senhor, mesmo que o seu coração esteja cheio de boas intenções. Tome cuidado, para que nessas boas intenções você não acabe colocando o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento defende a honra do grande e poderoso nome de Deus. Diferente dos dois primeiros mandamentos, aqui Deus se refere a si mesmo na terceira pessoa. E Ele faz isso para chamar a atenção do seu povo ao seu nome especial da aliança e a velha do Senhor. Ele está dizendo: olha, tome cuidado. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Fui eu que tirei você da terra do Egito, da escravidão. Não prestem culto e adoração a nenhum outro Deus. Não tentem materializar esse Deus em imagens ou qualquer coisa semelhante dos céus, debaixo da terra, das águas, ou mesmo deste mundo, ou em semelhança aos homens, para que seja uma representação de Deus. Não adorem essas imagens. Mas enquanto forem adorar esse Deus que é recebido, tomem cuidado. O nome, naquelas circunstâncias, naquele contexto dos hebreus, ele era muito importante. Você com certeza se deparou com textos, somente no Antigo Testamento, onde o autor sagrado vai se referir a alguém, ele não cita somente aquela pessoa, ele quer citar que é filho de alguém, que é filho de
dizer quem é essa pessoa. Porque um nome é importante, uma linhagem é importante, a quem pertencia é importante. Os israelitas aprenderam com a sua libertação que o Deus que se revelou a Moisés no Monte Sinai, que está agora também se mostrando a eles, é o Deus que os salvou. E para os hebreus o nome era inseparável da pessoa, porque expressava quem era aquela pessoa, a identidade daquela pessoa. É por essa razão que Deus revelou seu nome a Moisés no Monte Sinai. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14, verso 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Portanto, nós vamos usando o nome de Deus. Estamos nos referindo à essência de seu ser divino, a quem Ele é. Estamos, ao mesmo tempo, trazendo consigo a informação de que Ele fez. Jennifer Murray, uma escritora, no seu livro falando das aplicações do 10 mandamentos para a igreja, ela diz que o nome de Deus representa a soma total do seu caráter exposto ao povo. Ler os mandamentos e nos deparar com eles agora, dizendo que tomar cuidado para não tomar o nome de Deus em vão, nos lembra o caráter santo de Deus. Um outro comentarista vai dizer que tal como é errado ter um falso Deus, como o primeiro mandamento diz, ou adorar ao Deus verdadeiro de uma maneira errada, como o segundo mandamento prescreve, assim não é de qualquer valia adorar ao Deus verdadeiro da maneira correta, sem um coração sincero e consciente até. É isso que o terceiro mandamento proclama ao povo, para que eles venham adorar a Deus com um coração sincero, uma consciência de quem é Deus correta. Porque, irmãos, por vezes nós estamos no meio da multidão, imitando outros, copiando outros, caminhando junto com a multidão, mas não estamos sincera e corretamente em adoração a Deus. Cantamos os hinos bonitos, bíblicos. Estamos em um local onde há uma comunidade que se reúne em sinceridade. Mas como está o seu coração? Em resumo, esse terceiro mandamento nos ensina a atitude exigida na verdadeira oração. A atitude que Deus exige na verdadeira oração. E a gente vai ver isso. Em primeiro lugar, nós então nos deparamos com um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que Deus proíbe nesse mandamento não é o uso do seu nome, mas o mau uso, fazer um uso incorreto. E foi exatamente isso que os teólogos Westminster na Assembleia, que se reuniram no século XVII, e eles reproduziram documentos que serviriam para instruir a igreja nas doutrinas da fé reformada. E um deles é o Velho Catecismo. E na pergunta 55, eles dizem: o que o terceiro mandamento proíbe? E a resposta é: o terceiro mandamento proíbe
diz o que o terceiro mandamento exige. A resposta é que o terceiro mandamento exige o uso santo e reverente dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. O que os teólogos viram, irmãos, neste mandamento e que estão ensinando aqui, reproduzindo nessas perguntas? Eles viram o quão santo, puro, altíssimo é o Senhor e o seu nome. Nós lemos na liturgia do Salmo 8, onde o salmista vai dizer ao Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Agora a pergunta é, uma vez conhecendo essa grandeza, essa majestade do nome de Deus, como nós agimos em resposta a isso? Como nós adoramos em resposta a essa grandeza, essa majestade e essa pureza, essa santidade? Coisa que o profeta Isaías, quando se separou de Deus, ele viu o perigo que era estar diante de um Deus santo com lábios impuros. E aí, meus irmãos, nós, domingo a domingo, semana após semana, nós estamos vindo à casa do Senhor, prestar um culto, e eu pergunto para você, que culto você está prestando ao Senhor? Como você está se preparando para estar diante desse nome, sobre todo nome? Como você está se preparando para adorar esse Deus? Deus exige que devemos fazer o uso correto do seu nome e tudo que está relacionado a Ele de forma santa e reverente, com reverência, com mãos limpas, com um coração puro, uma mente cativa à palavra de Deus. Philip Hayek, comentarista do Novo Testamento, ele diz que desonrar o nome de Deus de qualquer forma significa macular a sua santidade. É uma maneira de dizer que o próprio Deus não tem valor. E olha que Jesus Cristo nos ensinou até dentro da oração: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, porque Cristo estava nos mostrando quão santo, quão altíssimo, quão puro é Deus. E até mesmo nas nossas orações nós devemos refletir isso. Um outro comentarista vai dizer que fazer mau uso do nome do Senhor, tomar o seu nome em mão, como é escrito aqui, é deturpar o caráter de Deus. Adão ele fez isso quando se viu numa condição de miséria e pecado. Quando ele disse para Deus, como a mulher que tu me deste, ele estava relacionando Deus a seu pecado, a sua queda, culpando Deus pelo coração dele mesmo. Praticou aquela iniquidade. E isso é fazer mau uso do nome do Senhor. No contexto dos Hebreus, nós havemos pelo menos 3 práticas que, por vezes, eles caíam, e isso fazia com que o nome do Senhor era tomado em vão. Práticas em que o nome de Deus era usado em vão. E a primeira delas era as feitiçarias. Muitas pessoas acreditavam, elas conseguiam acessar o poder sobrenatural usando nomes divinos e invocações mágicas. Elas invocavam os seus deuses para buscar uma cura para o povo, para prever o futuro, para obter vitórias em batalhas. Os egípcios haviam se especializado nesse tipo de prática. Os hebreus estavam ali no meio, se envolvendo com estas coisas, mas Deus ele se recusa a ser manipulado por essas práticas. Por isso, lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 10, verso 12, Deus ordena que seu povo não usasse seu nome para lançar feitiços ou adivinhações. Veja, verso 10 do
usavam, assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não havia dito nada. A profecia falsa era uma tentativa de usar o nome divino especial de Deus para a vantagem da agenda do próprio profeta, em detrimento daquele que o consultava. E a gente vê isso hoje. Em muitos contextos é muito fácil até a gente identificar quando, de fato, a falsidade ela está ali. Isso no passado, o profeta dizia assim: diz o Senhor, hoje é comum esse contigo. As pessoas usarem esse mesmo. Eu estou dizendo, senão eu não sou profeta de Deus. Vai acontecer, senão eu não sou homem de Deus. Então, a prova que fala aquilo vai acontecer não é Deus, não é o seu poder, não é a verdade de Deus, é quem está dizendo. E em nenhum momento foi assim com os profetas passados. E a profecia falsa para nós era uma tentativa de usar o nome divino especial de Deus, em Gabriel, para a vantagem da agenda do profeta e detrimento daquele que pedia ou consultava. O Senhor Jesus alertou seus discípulos sobre essa realidade quando disse em Mateus capítulo 7, verso 15, está registrado lá: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Estes falsos profetas fazem constantemente uso do nome de Deus em vão. E olha, meus irmãos, aqueles que dão ouvidos a esses falsos profetas, que seguem as suas prescrições, que seguem esses homens, esses lobos, também estão fazendo mau uso do nome de Deus. Ficou na moda isso agora. Deus me falou, Deus me revelou, Deus me visitou, Deus disse isso, Deus usou fulano de tal para falar isso, aquilo outro. Uma outra maneira que eles também praticavam, quebrando o pensamento, fazendo mau uso do nome do Senhor, eram os falsos juramentos, a fim de convencer outros de que estavam dizendo a verdade. Os mentirosos juravam o nome de Deus. Com isso eles estavam chamando Deus como sua testemunha. Percebe? Trazendo Deus para as mentiras, enganando o próximo. Usavam Deus nos seus falsos testemunhos, falsos juramentos. E o Senhor Deus combateu isso no meio do seu povo. Jesus ensinou os discípulos no mesmo princípio. Em Levítico 19:12, o próprio Deus diz: nem julgareis falsos pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Em Mateus 5, verso 33 a 37, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás igualmente para com os teus juramentos. Porém, eu digo: de modo algum jureis, e pelo céu, o seu trono de Deus, e pela terra, você estirado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. Que diz no passado, provém do maligno. Porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro, e chama o seu povo a ser verdadeiro. O Senhor Jesus, assim como Deus, Ele não está proibindo o juramento em si. Há ocasiões de votos que são escritos nas Escrituras e que nós também fazemos uso como uma prática do próprio Deus e do nosso povo. A nossa própria profissão de fé, ou profissão de fé, que nós dizemos quando fazemos, é o juramento de que cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos no Espírito Santo. Estamos diante do povo dizendo aquilo que nós professamos e acreditamos como verdade de Deus para nossas vidas. O que é proibido aqui é a mentira. E
jurar usando o nome de Deus para, de alguma forma, justificar ou enganar aqueles que ouvem essa mentira. Deus nos chama na verdade. Todas as vezes que fazemos uso das inverdades, das mentiras, falsos testemunhos, estamos usando o nome de Deus em vão. Qual é a razão deste mandamento? O Senhor ainda diz, no verso 7, não tomarás o Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá como inocente que tomar o seu povo em vão. Há uma advertência. Encontramos aqui a razão para Deus dar esse mandamento ao seu povo na sua advertência. E primeiro ele vai dizer porque Ele é teu Deus. Nós temos um compromisso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele foi quem nos libertou. Foi Ele quem nos resgatou da escravidão. Assim como fez com esse povo. Há uma aliança que foi feita da parte de Deus e nós somos participantes dessa aliança, recebendo as bênçãos do pacto. Segundo, porque Deus, além de ser o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso do seu nome. Ele tem zelo pelo seu nome, que está à disposição do povo para invocar, para adorar da maneira correta. E esse zelo faz com que Deus use da sua justiça, do seu juízo até, para aqueles que fazem uso em vão do nome do Senhor. Terceiro, outra razão é que é inútil tomar o nome do Senhor sem estar relacionado de verdade a Ele. É um falso testemunho. É uma mentira que não traz engano e confusão a Deus, porque Ele sabe todas as coisas, mas a nós mesmos, porque achamos que estamos vivendo em uma certa condição, em um certo momento, mas na verdade estamos perdidos. Quantos por aí neste momento estão fazendo uso do nome de Deus, ou buscando a Deus nos seus ajuntamentos, nas suas preocupações, mas na verdade essas pessoas não têm relação nenhuma com Deus, não têm compromisso nenhum com Ele, não vivem a santidade de Deus, não se interessam pelo poder de Deus, pela mão de Deus, pelo senhorio de Deus. Elas querem o pão da multiplicação, mas não querem aquele que fez, realizou milagres, prodígios e sinais. Quantos estão aí procurando esse Deus, informando o nome dele, mas não tem relação nenhuma com ele? E aí o Senhor diz que para estes o Senhor não terá como inocente que tomar o seu nome em vão. Senhor, mas nós invocamos. E alguns, com muito mais engano, vão dizer: Senhor, mas nós profetizamos. Nós estávamos lá no meio do teu povo, nós éramos alguns daqueles que falavam ao povo em nome de Deus, profetizando e falando das suas maravilhas. Mas o Senhor olha para este e diz, em outras palavras: olha, eu não tenho nenhuma relação com vocês. Você não faz parte do meu povo. Eu não sou o teu Deus. Os teólogos evangélicos, na década de 56 do breve catecismo, levaram essa verdade para lá e publicaram dizendo qual é a razão anexa ao terceiro mandamento. E a resposta é: a razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores desse mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor, nosso Deus, não os deixará escapar do seu justo juízo.
mas você escapa dos olhos dos homens, da liderança da igreja, do seu patrão, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, por mais que você escapa desses olhos, mas não de Deus. E aí, quando chegar no dia final, que você achar que está garantido, que está tudo certo, que você foi para a igreja, que você profetizou, que você chamou o Senhor, Senhor, e aí chega a notícia: ei, não, como diz, seu nome não está na lista. Não há uma reserva para você aqui. Ninguém preparou lugar para você aqui. Ninguém derramou sangue para você aqui. Ninguém te chamou aqui. Senhor, como assim? Eu invoquei o teu nome, Senhor, Senhor. Fez isso em vão. Porque você não tem relação comigo. Você invocou o nome santo, mas você não viveu a santidade que o nome produz. Você tentou a sua maneira de adorar o nome, mas não viveu em uma adoração sincera, justa e verdadeira. Portanto, quando Deus disse: não nos terá como inocente, o que Ele quer dizer é que Ele nos condenará. Não seremos inocentes, mas culpados, considerados injustos por Deus Todo-Poderoso, porque violamos o terceiro mandamento. E se violamos o terceiro mandamento, fazendo uso indevido do nome de Deus, nós deixamos de adorar como Ele quer, e nós deixamos Ele de lado, porque nos fizemos Deus a nós mesmos. Decidimos o que devemos fazer com o nome de Deus à nossa mão. Quando pessoas violam o terceiro mandamento ou qualquer outro mandamento, elas são culpadas perante Deus e serão julgadas pelos seus pecados. Isso é a verdade que você estava trazendo. Eu trago aqui algumas aplicações das luzes, lendo para o fim dos nossos irmãos. Nós precisamos nos lembrar que, ao mesmo tempo que Deus proíbe o mau uso do seu nome, ameaçando-nos com culpa, Ele também nos ordena a usar seu nome corretamente. Em vez de usar seu nome em vão, nós devemos levar a sério, devemos corresponder a este nome que é santo, então nós também nos santificamos, que é verdadeiro, então nós vivemos em espírito de verdade, que é justo, que é honesto, que é verdadeiro, que é aceitável e agradável ao Senhor, então nós vivemos de maneira tal, porque é assim que Cristo Jesus nos ensinou a fazer, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Colossenses capítulo 3, verso 17: e tudo que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Não existe vida de crente sem Cristo Jesus. Não existe vida cristã sem esse nome poderoso que Deus Pai trouxe para o nosso meio, na pessoa do seu Filho. O nome sobre todo nome. Portanto, o cristão deve professar sua fé perante os homens. E dessa forma nós devemos ter certeza de que estamos realmente falando sério. Estamos nos comprometendo por inteiro, de mente, alma, coração. É amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vida, com todo o nosso pensamento, com tudo que temos e somos. Devemos antes ter certeza disso para que então invoquemos este nome. Porque do contrário, estaremos invocando o nome em vão. Fazendo uma invocação mentirosa, proferindo ou professando uma fé vazia. Devemos nos certificar de não estarmos agindo de forma que o nome de Deus seja usado de maneira indevida. Como? Com suas atitudes, com as suas ideias. Tem muita gente que diz que é crente, mas as suas ideias estão mais
E aí, meus irmãos, olha, tudo começa no coração. Como é fácil se deixar levar pela emoção e dizer certas coisas sem uma profunda sinceridade nas nossas palavras. Como é fácil você ser levados pelo emocionalismo. O momento e fazer declarações, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu vou me comprometer, Senhor, nunca mais farei isso, e quando é no dia seguinte, nos pegamos de novo. Cometendo os mesmos pecados. O nosso coração está cheio de iniquidade. Ao examinarmos a doutrina ensinada em uma determinada igreja, por exemplo, nós podemos dizer qual Deus está sendo adorado aqui. E aí a gente vai aplicar o primeiro critério. Ao observarmos as práticas desta igreja, teremos condições de determinar a forma de culto e adoração que ela adota. E aí, o segundo mandamento, nós teremos condições de perceber aqui. Estas práticas, primeiro e segundo mandamento, nós podemos perceber. Nós podemos avaliar. Nós podemos examinar. Mas o terceiro mandamento não. Somente Deus pode dizer quem você é de verdade. Mesmo nas igrejas mais fiéis, mais bíblicas, uma igreja presbiteriana no Brasil, muitos vêm de outras igrejas e vêm para a nossa denominação com aquela ideia de que, de fato, somos uma igreja bíblica, de herança reformada, calvinista. E eles vêm para cá, abraçam, as pessoas vão aderindo, chegando, nós recebemos com toda alegria, nós nos envolvemos, estendemos as mãos, mas somente Deus é capaz de discernir se o que estão comprando e aderindo é o mesmo desejo do coração, não é só uma capa, um disfarce, uma maneira de se esconder do multidão, uma maneira de dizer: eu faço parte da igreja certa, eu tenho a Bíblia de estudo certa, eu canto salmos na minha igreja, a minha igreja é bíblica. Eu sou membro lá. Hoje podemos, sou igreja presbiteriana. Também sou lá. E o seu coração é bíblico. Serve a Deus de fato. As nossas práticas é pelos frutos que nós conhecemos. E somente Deus é aquele capaz de ir mais profundo conhecer o coração. Por isso, ao observarmos a prática da igreja, nós ainda não conseguimos discernir como é o culto ao Senhor. Se no meio de máquinas, conforme os preceitos e as prescrições das Escrituras, se o Deus que está sendo exaltado é o homem ou se é o verdadeiro Deus, até aí nós conseguimos. Mas somente Deus pode dizer quais pessoas, mesmo nas igrejas brasileiras, estão realmente adorando de coração. Somente Deus é capaz de olhar para você que está sentado aí, ouvindo essas palavras. Somente Deus é capaz de olhar para você e saber se de fato você está aqui. Você somente não ficou em outro lugar. Se o seu coração não está preocupado com outras coisas. E aí, só Deus sabe se o seu culto de fato hoje foi verdadeiro ou fez uso do nome de Deus. Quer ver um exemplo? Atos 19, capítulo 19 de Atos. Nós temos um exemplo negativo sobre o uso do nome de Deus em onde Lucas vai descrever um relato interessante
interessante sobre os 7 filhos de Seva. Paulo chega em Éfeso, na cidade de Éfeso, e ali ele passa um bom tempo pregando, ensinando na sinagoga, falando exatamente, dissertando persuadindo por respeito à lei de Deus. Diz o texto no verso 11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos doenças e através do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam, as suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. Agora veja no verso 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus, do Senhor Jesus, sobre processos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Os processos do espírito maligno são todos sobre eles, subjugando todos, e de tal modo prevaleceram contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus, do Senhor Jesus, é reconhecido. Aqui nós temos um exemplo de alguém que tentou fazer uso do nome do Senhor, mas fez isso em vão. Viu quando Deus usava Paulo como instrumento em suas mãos. Sinais, prodígios, milagres realizados, enfermos curados. Esses homens, percebendo isso, perceberam que toda vez que Paulo ia curar alguém, era em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus seja liberto. Em nome de Jesus se arrependa. Em nome de Jesus, o segredo é só falar o nome de Jesus. O segredo é só ir para a igreja onde o nome de Jesus é glorificado. O segredo é só comprar uma Bíblia onde tem estudos sobre Jesus. O segredo é só investir com os crentes que servem a Jesus. E eu vou te falar também, tudo vai acontecer, vai ser uma maravilha. Mas irmãos, não só Deus conhece. O Senhor, Ele conhece internamente, a sincera entrega do nosso coração, mas também os irmãos, pela nossa conduta, nossa prática, eles conhecem. Vem cá, quem é? Eu conheço Jesus, conheço. Conheço Paulo, o homem de Deus. Vocês, quem são vocês? Os demônios viram, olha, esse nome é poderoso, mas na boca de vocês, ó. Porque eles não tinham relação nenhuma com aqueles que eles estavam invocando. E por vezes, este tem sido o seu retrato. Você tem invocado o nome do Senhor, você tem invocado o nome dele, mas tem feito isso de uma maneira a não se entregar sincera e plenamente a Ele. E as coisas não acontecem. E você passa meses, passa anos, e tudo está como era antes. Pode até ser que alguma coisa aconteça e aparentemente pensemos que Deus está ali, porque a graça comum de Deus faz com que portas se abram, enfermidades sejam curadas. A graça comum de Deus se estende a todos. Vai chegar um dia onde o Senhor fará distinção. E aí a graça específica de Deus, a salvadora, ela vai ter um peso importante para reconhecer aqueles que de fato professaram o nome do Senhor e viveram conforme esse nome. Esse terceiro mandamento então nos convida a um relacionamento correto com o nosso Deus. E isso só é possível por ter Jesus Cristo, a quem
que tem um nome sobre todo nome. Nós lemos na liturgia. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Ele que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se exalte todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. É só por meio de Cristo Jesus que somos perdoados por Deus, por meio de Cristo Jesus somos aproximados de Deus, por meio de Cristo Jesus recebemos uma nova vida para Deus, e somos chamados a um discipulado cristão que envolve um caminho de renúncia, de santificação, de crescimento, de testemunho da graça de Deus. Porque o Senhor colocou em seu Filho nome sobre tudo. Agora veja que curioso. Ele vai dizer que a Bíblia diz que Jesus obedeceu a Deus até a morte da cruz. Nós cremos nisso. Onde ele pagou por todas as nossas violações da lei de Deus. Então ela diz que também Deus exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Que pense! Que nome está acima de todo nome? E a Bíblia vai continuar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, do céu, da terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Este é o nome. O nome que está acima de todo nome não é esse nome que Jesus, por assim dizer, que ele recebeu quando estava aqui neste mundo, mas aquele que reflete a sua soberania, a sua soberana vontade, o seu senhorio. Senhor. O mesmo nome que o próprio Deus apresenta no Sinai ao seu povo, o Yahvé, o Deus do pacto. O Filho de Deus recebeu esse nome. E esse nome será invocado, será reconhecido e adorado. Quando aqueles que invocaram da maneira correta tiveram uma relação direta com Ele. É para eles que o texto vai dizer para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. É eles que tem que se dobrar. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Nome que demonstra a sua autoridade, identificando como o Senhor Deus. É o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, a quem nós participaremos. A mesa que nos lembra do sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição e da comunhão que nós recebemos do Senhor. Portanto, meus irmãos, cuidado para não tomar o nome de Deus em vão. Cuidado para que a sua vida não reflita o contrário daquilo que a sua profissão de fé fez. Você dizer que serve a Deus, mas o seu coração ainda está servindo a carne, ainda está servindo a idolatria, ainda está servindo a este mundo, aos seus prazeres. Foque o nome do Senhor, mas viva também para este nome que é sobre todo.